numa situação de perigo, como fugir de um tubarão, ou fugir de qualquer coisa, realmente a gente precisa o quê? Otimizar o nosso sistema, né? Cérebro, corpo, cérebro, para o quê? Para que a gente possa sobreviver. E nesse caso, não é trocar ideia com o tubarão, ver se ele não quer comer uma outra coisa mais saborosa. Não é falar assim, peraí, tubarão, deixa no banheiro, já volta, a gente continua aqui nessa brincadeira legal. Né? Não, o corpo inteiro otimiza, ou seja, não tem hora, não é hora de você ir no banheiro. Não é hora de, sei lá, ter digestão, para tudo, e você tem que realmente lutar ou fugir. Só que muitas vezes a gente ativa essa mesma chavinha quando você recebeu um e-mail do trabalho, né? Ou quando aconteceu alguma coisa que não está atentando contra a sua sobrevivência, mas que para o cérebro é como se fosse. Por exemplo, vou perder meu emprego, ou coisa do gênero. E aí você entra nesse mesmo processo e vai desligar exatamente, ou diminuir a atividade exatamente das partes do cérebro que você está precisando naquele momento, que são partes que gastam muita energia. E eu queria que o Rez comentasse um pouco sobre isso, sobre esses funcionamentos, para depois a gente ir tratando temas né, por blocos e trazer as dicas para as pessoas. Mas é assim mesmo que funciona, doutor? É mais ou menos isso. Na verdade, a gente estuda o funcionamento do estresse há muito tempo, mesmo porque é uma das reações mais primais que a gente tem, né? E como o Charles ele até levantou uma bola aí, eu queria continuar petecando ela, que é basicamente quando a gente tem os estímulos estressantes, independente de qual seja físico, pô, apanhei, físico, corri, cansei, seja mental, alguém brigou comigo, seja mental, no caso do Chimba, de tipo, vou perder uma perna, mas são estresses completamente diferentes que no nosso corpo eles dão respostas absolutamente idênticas. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai entender. Nós temos no corpo diversas formas diferentes de despertar o estresse, mas o estresse ele é o mesmo. E isso vai ser bom porque a gente vai falar. Por quê? Independente de qual é a fonte do seu estresse, a forma de a gente modular ele de forma mais aguda vai ser a mesma. Não interessa o que aconteceu, algo que a gente faça vai melhorar. Aí vem um outro conceito, que depois a gente vai evoluir um pouco mais, né, Charles, falar um pouco em outro momento, mas é que o estresse, como o Chimba mostrou pra gente, foi muito bom. Isso garantiu que ele continuasse aqui andando com a gente hoje, né? Então o estresse é positivo, a gente precisa de estresse. A questão é que a gente tem que saber qual é o tipo de estresse. Então, como eu disse, o estresse ele é desencadeado da mesma forma, só que ele se mantém de formas diferentes. O que eu quero dizer com isso? A gente divide de uma forma meio vamos dizer assim, didática, estresse em 3 tipos. Estresse agudo, estresse subagudo, né, ou estresse a médio prazo, e estresse a longo prazo. Esses dois são muito bons. O que é o estresse agudo? É o do Chimba. Puta merda, vou perder uma perna, vou correr. Foi muito bom para ele. Né? Além de tudo, Foi. ainda Pra gente também. fez esse exercício. Exato. Para a gente continuar com ele aqui, foi muito produtivo. O estresse a médio prazo também é muito interessante. O que é o estresse a médio prazo? É tudo que se mantém te estressando por alguns dias até algumas semanas. Então, por exemplo, eu tenho um prazo para entregar um trabalho, eu tenho que concluir algo que eu estou escrevendo, eu tenho que completar alguma atividade, eu tenho que fazer algo, chegar em algum destino que seja. Isso faz com que a gente tenha o will to do, tipo, a vontade de fazer. E a gente vai entrar nesse mérito um pouco depois, a gente vai falar disso de fazer. E daí tem o estresse a longo prazo. Esse é o prejudicial. Porque o estresse, ele desperta uma série de cascatas de hormônios aí, que a gente vai falar um pouco mais, o Chimba já deu uma boa pincelada, mas que elas de forma aguda são positivas. Mas de forma crônica, ele fica tendo essas descargas adrenérgicas aí, talvez faça com que o combate a algumas infecções mude, né? Porque de forma aguda é ótimo. O estresse é exatamente o que faz eu ter inflamação, que vai combater uma doença, por exemplo, uma infecção, uma febre que seja, né? Qualquer situação que seja. Agora, a longo prazo, eu estou fazendo com que meu corpo esteja estressado. E aí tem as pessoas que acontecem as duas coisas. Pô, eu entro de férias, eu sempre fico doente. Alguém já ouviu essa frase? Pô, eu entro de férias, eu fico doente toda vez. Exato. Você está tão acostumado a níveis altos de cortisol, o estresse sempre alto, que no momento que ele cai, suas defesas relaxam junto, tá? Então é isso que a gente vai falar muito hoje. Primeiro, modular os estresses do dia, o que é muito importante, mas lembrar que o estresse que é prejudicial é o estresse a longo prazo. Se a gente conseguir controlar esse, principalmente esse, a gente já vai estar dando um grande passo para frente.